Bem, pessoal, nós agora estamos transmitindo a nossa mensagem pelo YouTube e quero agradecer a Deus por essa oportunidade, né? Como eu estava falando agora há pouco, a nossa igreja ela faz um trabalho assim muito rudimentar para a gravação das suas mensagens. É porque nós temos o interesse de fazer com que esse conteúdo que abençoa a gente possa abençoar mais pessoas, né? O nosso pequeno grupo, a nossa pequena igreja, ela tem essa ideia, né, de que aquilo que a gente explora aqui, aquilo que a gente reflete aqui, que a gente pensa, que a gente busca diante de Deus na leitura da Bíblia, possa abençoar outras pessoas também. E nós estamos numa série de mensagens que é muito importante para esses dias atuais. Chama-se A Criação Sofre, é tempo de esperançar. Vocês sabem que durante esse tempo, no mês de setembro, acontece a campanha mundial Tempo da Criação. Essa campanha já acompanha aí talvez há uns 7 ou 8 anos. Mas a nossa igreja já faz essa atividade há 6 anos. Então, durante os últimos 6 anos, sempre no mês de setembro, nós desenvolvemos uma série de reflexões bíblicas sobre o cuidado com a criação. E nós já tivemos assim, séries memoráveis, né? Eu não sei se vocês lembram bem, mas algumas delas estão gravadas na playlist do nosso YouTube, do nosso canal no YouTube, e abençoou muitas pessoas. Eu me lembro até de uma dessas mensagens ter alcançado um número recorde de mais de 600 visualizações, que na média as nossas mensagens têm aí em torno de 40 visualizações. Mas quando nós tratamos da questão do meio ambiente e da questão do cuidado com a criação, nós sempre acabamos encontrando maior receptividade, maior interesse. Então, ajude a gente aí a ampliar, não é? Não sei se vocês já seguem o canal da nossa igreja no YouTube, que é uma maneira da gente fazer esses nossos vídeos, as nossas mensagens, nossos estudos bíblicos terem maior alcance. Tem um negócio, como é que se chama, Kézia? Algoritmo, né? O algoritmo das redes sociais, que eles ficam, é um sistema, não é? É uma linguagem de computador, de informática, que analisa como inteligência artificial a nossa predisposição de alcançar pessoas. Então, se nós falamos um conteúdo onde existe maior número de pessoas interessadas, de pessoas que demonstram interesse, isso vai ampliando o leque de alcance daquele nosso conteúdo. E o que faz isso acontecer? É uma quantidade de likes, de visualizações, de compartilhamento que a gente vai demonstrando para o tal do algoritmo do YouTube que o conteúdo é relevante, que é importante, que faz bem, e a gente precisa estimular para que isso aconteça. Não é o conteúdo em si, mas as repercussões, as maneiras de as pessoas interagirem com o conteúdo que está ali apresentado. Por isso que os camaradas, né, que são chamados de influenciadores, né, eles têm muito like, porque falam muita besteira e, olha gente, quem é que vai para a internet para achar a verdade? Eu acho que ninguém, não é? Acho que só eu. Eu procuro a internet para ver coisa boa, para eu aprender. Hoje eu vi um documentário muito interessante de um museu de história natural lá do Paraná, falando sobre como que a América Latina demonstra no meio ambiente, na natureza, o seu processo de formação geológica. Olha que vídeo legal. Depois, se vocês quiserem, eu até compartilho com vocês. Mas isso é coisa de nerd que gosta dessas coisas, né? E eu sou meio que nerd também, não fiquem preocupados com isso. Bom, gente, voltando à nossa reflexão, a gente está seguindo essa série já desde o primeiro domingo de setembro. E nós estamos caminhando já para a quarta mensagem.
A mensagem de hoje vai tratar sobre as primícias do Espírito Santo. E nós estamos fazendo um estudo exegético e expositivo do pequeno tratado de teologia da criação que nós encontramos na Bíblia, que é Romanos capítulo 8, de 19 a 25. Vocês repararam isso, mas estamos versículo a versículo, passagem por passagem, encontrando compreensão dos termos, por que é falado desse jeito. E hoje nós vamos dar mais um avanço nessa leitura do texto bíblico e vamos nos aprofundar um pouco mais, porque Paulo utiliza uma expressão para falar da nossa condição de agentes do cuidado da criação, que é o termo primícias do Espírito. E nós vamos, então, utilizar esse termo como tema da mensagem de hoje. Nós somos as primícias do Espírito para cuidar da criação, para dar a resposta ao alívio das dores da criação. Somos nós. Não é o meteoro que vem aí, não é nenhuma proposta de mudança global, de pactos ambientais. Nós somos a resposta. Nós, o povo de Deus, nós que somos considerados, que nos reconhecemos como filhos de Deus, nós somos a resposta para as dores da criação. Acredite nisso. É impossível que 1,5 bilhão de pessoas, aliás, 1,5 bilhão de pessoas que seguem o cristianismo no mundo não sejam capazes de influenciar a humanidade para tomar decisões mais sustentáveis para revertermos o atual quadro de crise em que nos encontramos. O mundo caminha para um colapso, para um final catastrófico, Estava falando para a Késia não quis nem saber disso, Vai ser titia, então ela não quer nem saber disso. Mas eu estava falando que eu li um artigo ontem, ontem não li, hoje de manhã, o artigo que é de ontem, que o camarada estava dizendo que nós somos provavelmente a penúltima geração que vive no planeta Terra, que a próxima geração já não tem mais condições de viver de forma saudável no planeta. Nós talvez sejamos a penúltima geração, porque todas as previsões caminhavam para 2050, era o Pacto de Paris, mas a meta do Pacto de Paris já foi ultrapassada agora em 2023. Então nós já estouramos o Pacto de Paris há muito tempo. E a próxima meta seria o ano 2100, quando a humanidade estaria, a natureza estaria em condições de encontrar o equilíbrio. Só que com essa escalada do aquecimento global, é bem provável que a gente chegue lá em 2100 com a temperatura média do planeta subindo a 4 graus centígrados. 4 graus. É muita coisa. A meta é 1,5. Aumentar, mas aumentar no máximo até 1,5. Já estouramos essa meta. Já estamos caminhando para evitarmos chegar os 2,5. Que se chegar a isso, então, começa a desencadear uma série de mudanças climáticas, inclusive o derretimento da calota polar. Se acontecer isso, então somem o Pantanal, some a Amazônia, o Brasil fica um grande deserto, todas as regiões tropicais vão se tornar um grande deserto e não haverá condições de ter vida humana aqui no nosso Brasil. É um dado assim meio que assustador. Tem um pesquisador do INPE, INPI, deixa eu ver se eu lembro o nome dele, não vou lembrar o nome dele, que falou isso na semana passada e deixou todo mundo assustado com esse dado alarmante de que o Brasil pode sofrer graves consequências. É uma das regiões do planeta onde haverá graves consequências por causa do aquecimento global. E nós estamos vendo nesta semana,
aumentando, não há como conter as queimadas, os pontos de queimada que acontecem nas regiões norte e centro-oeste, avançando para a região sudeste e a região sul. Algo assustador está acontecendo. Nós estamos assistindo aquilo que todo mundo vinha dizendo desde a década de 1970, quando criaram o termo meio ambiente, 1972, quando disseram, temos que fazer um projeto ecológico para conter a destruição do meio ambiente. E de lá para cá, nada se avançou, só piorou. Nós não temos nenhum programa governamental, humano, das Nações Unidas, nada que tenha sido colocado em prática e que efetivamente tenha produzido resultados. O que se vê é cada vez mais os governos preocupados em buscar mais combustível fóssil, mais petróleo para queimar e piorar a situação do planeta. Então, o que a gente faz? Ou a gente faz aí um foguete, né, para a gente ir para fora da atmosfera, ou a gente senta e chora e clama, geme junto com a natureza, porque não há saída. Mas a gente é crente, não é, gente? A gente é crente. A gente tem que crer que tem, a gente tem que acreditar numa solução. A gente tem que ter esperança. E nós somos as pessoas, o grupo de pessoas que existe no mundo que ainda pode acreditar nessa possibilidade de mudança. Por quê? Porque a palavra de Deus diz isso. Romanos 8, 23 diz assim, e não só isso, mas nós mesmos, olha o que ele diz, nós mesmos que temos os primeiros frutos do Espírito, gememos interiormente, esperando ansiosamente nossa adoção como filhos, a redenção do nosso corpo. Nós somos essas pessoas, que nós podemos ser usados, quando ele fala da redenção do corpo, é exatamente dizer, a gente pode ser usado, a gente pode usar nossas mãos, a gente pode usar os nossos lábios, a gente pode usar nosso intelecto para poder gerar ações que transformem essa realidade. Não para transformar o mundo todo, mas o meu entorno, as pessoas mais perto de mim. Ontem aconteceu aqui na praia de Caraí uma coisa que eu fiquei assim entusiasmado. Um grupo de pessoas que não são cristãs se juntaram para fazer um evento simbólico de limpar a praia. Olha que bacana, não podia ser os crentes fazendo isso? Não é bacana isso? Isso é algo que deve mexer com a gente. O que é que nós estamos fazendo? Nós chegamos a um nível de urgência de tomarmos decisões dessa natureza. Por isso, gente, que a nossa provocação de hoje ainda tem a ver com aquele tema da mensagem do domingo passado, que são os gemidos da criação. E os gemidos da criação são os nossos gemidos. Eu estava fazendo uma análise sobre quantos gemidos tem nesse texto de Romanos, capítulo 8. Tem 3 gemidos. O primeiro gemido é o gemido da criação, porque a criação sabe que alguma coisa foi deteriorada, alguma coisa a afetou diretamente. E foi exatamente a nossa angústia, o nosso sentimento, a maneira como lidamos com as nossas faltas. Isso é que provocou a dor na criação. E ela geme, porque existe também um gemido da gente. Nós gememos, a criação geme porque eu estou gemendo, porque eu não sei resolver o meu problema humano. Eu não sei como resolver as minhas próprias angústias. Eu não sei como resolver as minhas carências. Eu não sei, o ser humano não sabe, ninguém sabe como encontrar respostas, soluções para o seu problema. Não existe resposta suficiente. A humanidade inventa, eu estou cansado de fazer as coisas, aí inventa uma tecnologia para poder melhorar, aí vem o bem-estar. Só que aquela tecnologia gera um outro problema, aí tem que criar uma outra invencionice, uma outra tecnologia para resolver o problema.
os gemidos da criação podem ser percebidos claramente nos dias de hoje. E isso que é importante. Eu não falei do terceiro gemido. Sabe de quem é o terceiro gemido que se ouve através da natureza? É o gemido do Espírito Santo. A Bíblia diz que o Senhor intercede por nós, o Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis, porque Deus está vendo o que está acontecendo. Ele sabe que a solução está em nossas mãos e o Espírito Santo deve se contorcer de angústia também, de tristeza, por saber que a gente está com o coração duro, endurecido, que não permite que a gente saia da nossa zona de conforto para fazer alguma coisa para mudar essa realidade. Essa que é a mensagem que a teologia, que a igreja, que o povo de Deus pode dar para o mundo, de que nós somos capazes de sair da nossa zona de conforto, que Deus está nos incomodando para fazer alguma coisa para a mudança dessa tendência de um colapso geral da criação. Os gemidos da criação podem ser percebidos claramente através das imagens de degradação, de exploração e de indiferença, que é o que está acontecendo nos dias atuais, que afetam o meio ambiente. Então, quando a gente fala de que a humanidade não tem se dado conta, porque é um fato, nós estamos indiferentes, não há ações governamentais suficientes, nenhum governo, não adianta você falar do governo A ou do governo B e que tinha um ministro motosserra, porque agora o outro ministro é não sei o quê. Não há nenhum governo nos últimos 500 anos no planeta, últimos 500 anos, que tenha tomado uma iniciativa de criar uma reversão do quadro de exploração do meio ambiente. Fiz um levantamento do aquecimento global. Como que está? Por que nós falamos de 1,5%? Porque em 1860 começou-se a se pensar nisso, os pesquisadores começaram a se preocupar com isso, a estudar isso, dizendo, olha, essa revolução industrial aí, que está enriquecendo vocês, está destruindo o planeta. Vocês estão poluindo o ar e a condição de vida das pessoas está piorando, as pessoas estão ficando mais doentes. Nós temos que nos preocupar com isso. Aí eles começaram a medir o aumento da temperatura da Terra, quando se percebeu que alguma coisa errada estava acontecendo. 1860. E a coisa só vem piorando de lá para cá. Paulo usa nesse texto que nós lemos, que é essa passagem aí, né, a expressão primeiros frutos, em que algumas Bíblias é utilizada a palavra primícia. Primícia é uma palavra bonitinha, né? Eu adoro essa palavra. Tinha uma editora que um amigo tinha criado, e o nome da editora era Editora Primícias. Aí você, poxa, mas que nome legal que você encontrou. Porque primícias quer dizer primeiro fruto. A palavra primícia lembra exatamente aquela condição da libertação do povo hebreu lá do cativeiro egípcio. No dia em que antecedia a saída do povo, Deus reuniu aliás, orientou a Moisés para que ele reunisse a população para fazer um grande churrasco. Era uma cerimônia em que os hebreus deveriam consagrar os primeiros frutos, que eram os primeiros animais, os animais primogênitos, e os filhos primogênitos deveriam ser preservados e consagrados ao Senhor. Olha, gente, e dali então por diante, os hebreus e posteriormente os judeus desenvolveram uma festa, que era chamada Festa das Primícias, para poder agradecer a Deus pela maneira como Deus sustentava a vida da população, fornecendo alimento, fornecendo plantação saudável, cuidando da produtividade da terra, da natureza, para que as pessoas se sentissem bem cuidadas. E aí então havia esse cuidado
de fazer com que as pessoas pudessem agradecer. E aqui ele está dizendo exatamente o contrário. Porque em vez da gente agradecer, o que está acontecendo? Nós estamos lamentando. A ideia de gemido aqui não é só um grito de dor, mas é um grito de lamento, é uma expressão de tristeza, uma expressão de angústia, porque o que está acontecendo é algo triste demais. É muito triste ver que Deus cuidou com tanto amor, com tanto carinho, de formar um mundo próprio para a existência humana e o próprio ser humano está destruindo aquilo que Deus fez. É algo para a gente chorar de tristeza, saber de que a gente recebeu uma dádiva maravilhosa e nós não estamos sabendo cuidar dela. Por isso que Paulo chama a nós, como cristãos, como primícias do Espírito, porque somos as... Desculpa, gente. Nós somos os primeiros alvos do cuidado divino para poder fazer alguma coisa. De onde vem a resposta para esse mundo sofrido? De onde vem a luta? De onde vem a iniciativa para a gente lutar por um mundo melhor, por um mundo mais justo, por um mundo mais sustentável? De onde vem? Tem que vir do povo de Deus. Nós somos as primícias que Deus pode usar para mudar essa realidade. A palavra primícia foi utilizada, por exemplo, para descrever também a ação de Jesus Cristo, porque para que isso acontecesse, Deus se revela em Cristo, ele mobiliza toda a condição humana para poder caber nela a pessoa de Jesus. Mas, de fato, Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo as primícias dentre aqueles que dormiram. E é exatamente por causa da ressurreição de Jesus que nós podemos acreditar que é possível a gente ver uma mudança dentro da condição de vida no planeta. Nós, como cristãos, somos aqueles que acreditamos que é possível passar de uma situação de morte para uma situação de vida. É isso que é a ressurreição. O mundo está morrendo, a natureza está morrendo, a criação está morrendo, e nós somos aqueles que acreditam que é possível passar da morte para a vida. Então, como há um outro texto, Tiago, ele diz que por sua decisão ele nos gerou pela palavra da verdade para que sejamos como que os primeiros frutos de tudo que ele criou. Nós somos as primícias que Deus quer usar para restaurar a esperança de uma vida feliz, próspera, de uma vida saudável, de uma vida equilibrada dentro desse planeta maravilhoso que Deus reservou para nós. É possível a gente fazer isso. É possível a gente encontrar respostas para isso. Como primícias do Espírito Santo, espera-se que cristãos e cristãs sejam capazes de tomar iniciativas para que haja uma mudança de mentalidade quanto ao modo de lidar com a criação. Espera-se que a gente seja capaz disso. Nós fomos resgatados de uma vida fútil, como vimos em outra passagem. Fomos resgatados de um modo vão de viver, para que nós possamos ter as iniciativas para a mudança da realidade que nós vivemos. Bom, para a gente poder pensar mais sobre isso tudo é obra da redenção, gente. É Deus fazendo isso conosco. Eu queria fazer algumas colocações que têm a ver com as atitudes que nós podemos realizar, já que a gente, espera-se da gente que se faça alguma coisa, que atitudes eu posso ter como primícia do Espírito Santo para ser um coparticipante do cuidado da natureza, do cuidado da criação. Bom, são quatro atitudes que eu acho que a gente possa
colocar em prática, inclusive aqui nesse momento, a gente poder fazer isso. A primeira atitude é a gente se arrepender dos pecados que a gente comete contra a natureza, né? Você não comete pecado contra a natureza, não? Jogar lixo no lugar errado. Como é que você coleta o seu lixo em casa? A gente precisa falar do pecado de coletar lixo como quem fala do pecado do adultério. Porque a gente está matando a natureza toda vez que a gente não cuida do lixo da gente, né? A gente está matando a natureza. Quando descarta lixo no lugar errado, quando não recicla o nosso lixo, quando a gente não reutiliza as nossas coisas, quando a gente simplesmente descarta, joga fora. Então a gente precisa se arrepender desse pecado. Pecado também é a indiferença, de ver tudo se queimando à nossa volta, a gente não faz nada. Não faz nada, porque as coisas estão indo de mal a pior. Então, o pecado da indiferença são chamados pecados estruturais, porque a gente acha que pecado é só uma coisa errada que a gente faz, mas pecado é exatamente esse comportamento humano, essa atitude humana que não gera nova vida, que não produz transformações. Nessa ideia de arrepender-se dos nossos pecados contra a natureza, a palavra de Deus diz para a gente, consequentemente, assim como uma só transgressão resultou na condenação de todos os homens, porque a gente pensa que a gente, eu não tenho, mas o meu lixinho não vai fazer mal nenhum, é só um. A Bíblia diz que o pecado de um é o pecado de todos. Aquilo que eu faço e que fere a minha relação com Deus, que é o pecado, isso afeta toda a criação, não afeta só a mim, não. Afeta toda a criação. Então, assim como uma só transgressão resultou na condenação de todos os homens, assim também um só ato de justiça, uma só atitude que você fizer, vai resultar e trazer vida a todos os homens, como fez Jesus, que nos salvou, que nos transformou. E ele nos transformou para quê? Para isso. Para que um só ato da nossa justiça resulte em bênção para toda a criação. Segundo lugar, a segunda atitude, nós precisamos cooperar com os esforços humanos para a restauração do meio ambiente. Sim, eles existem. Não, embora a gente veja que eles sejam insuficientes, mas os esforços para mudar essa realidade, eles existem, eles estão acontecendo. Um desses esforços é um documento da ONU que foi criado aí alguns anos atrás, não sei, uns 10 anos atrás, tem muito tempo, que são as metas do desenvolvimento sustentável do planeta para o ano de 2030. E é assim, tipo um fracasso total, né? Porque ninguém lembra disso, ninguém lembra desse negócio. Há um encontro que acontece periodicamente, o próximo vai ser aqui no Brasil, ali no estado do Pará, na cidade de Belém do Pará, que é o encontro chamado COP, que é o encontro das nações e das organizações comprometidas com o cuidado com a natureza, cuidado com o meio ambiente. São as ações cooperadoras para que toda a nação todas as nações possam fazer ações conjuntas. E elas tomam decisões, elas elaboram tratados, elas fazem pactos dentro dessas reuniões, só que na hora de colocar em prática ninguém coloca. Um desses pactos é o tal do Pacto de Paris, né? O Acordo de Paris, que até hoje, acho que ele é de 2015, até hoje as grandes potências mundiais não assinaram um compromisso com o Pacto de Paris. O Brasil, graças a Deus, é signatário. Não cumpre adequadamente, né? Todo mundo tem seus problemas, mas ele é signatário também. Mas os acordos são dos grandes governos. E o que eu tenho a ver com isso? O que isso afeta a minha vida? Eu, como pessoa, preciso estar consciente de que existem ações que eu posso fazer que cooperam com os esforços humanos para a restauração do meio ambiente. Pedro, ele lembra que a gente, para essas coisas da cooperação, do esforço conjunto, da vida em comunhão, nós fomos chamados para isso. Você não foi chamado para viver
na sua individualidade apenas. Você foi chamado para viver em cooperação, pois para isso vocês foram chamados, para receberem bênção por herança. Terceira atitude, mobilizar ações que promovam aprendizagens sustentáveis. É claro que eu não posso fazer um programa do tipo eliminar emissão de gases do efeito estufa. É difícil, né? Como é que eu vou fazer isso? Não sou dono de fábrica, eu não tenho controle de fiscalização do meio ambiente, mas eu posso mobilizar ações minhas, pessoais, que ajudem a gente a se conscientizar da gravidade desse problema. A gente aprender isso, ações de aprendizagem. Como que a gente aprende sobre os efeitos climáticos? Até para a gente poder entender como que a nossa saúde funciona dentro dessa realidade de mudanças climáticas, dentro dessas circunstâncias em que acontece o aquecimento global. A gente precisa se conscientizar disso, aprender a fazer então esses programas de aprendizagem, participar de palestras, de estudos, mobilizar nossas ações. Essa série de mensagens que a gente está fazendo aqui na igreja é uma dessas mobilizações que a gente pode levar adiante. Só para a gente não ficar sem um versículo bíblico para tratar disso, olha o que o autor da carta aos Hebreus diz: não se esqueçam da prática do bem e da mútua cooperação, pois de tais sacrifícios Deus se agrada. Deus se agrada de cada esforço que a gente puder fazer para mudar essa realidade triste em que a criação se encontra. E a última atitude que eu queria chamar a atenção é gerar frutos que restaurem a dignidade da vida. Cuidar de uma vida, cuidar de uma árvore, cuidar de uma praça, cuidar de um ser vivo, de uma espécie, isso é algo que a gente pode fazer. A gente pode melhorar o nosso ambiente de vivência, melhorar o nosso bairro, melhorar o nosso quintal, para que haja mais condições ambientais, para que a vida aconteça. Gostei muito do que fizeram na nossa área do Play. Vocês vão ver isso, né? No nosso prédio, no condomínio onde eu moro, as pessoas têm essa consciência ambiental, né? E aí criaram vários canteirinhos em torno da área comum para que haja mais verde, mais lugar para as pessoas se sentirem à vontade. Eu adoro quando abro a janela da minha sala e vejo aquele paredão verde na frente da gente, da reserva ambiental aqui do Morro do Arroz, no nosso bairro. Sabia que o nome era esse? É uma área de proteção ambiental do Morro do Arroz, que as pessoas pegam aqui toda essa mata aqui em frente do Rio Cricket até lá por trás de onde a gente mora. Mas ainda assim, o nosso condomínio achou, vamos colocar mais verde na nossa área, vamos cuidar dos nossos canteiros, vamos fertilizar para que haja mais vida aqui. E é bonito, a primavera está chegando, né? Aí na sexta-feira, chegou hoje é o primeiro dia da primavera. Aí na sexta-feira tem um fato que chama muito a minha atenção, que é o canto do sabiá. E foi lindo ouvir o primeiro canto do sabiá na nossa vizinhança. É sinal de vida, é vida chegando. E eu preciso fazer isso, eu preciso gerar os frutos para que essa pulsação de vida continue a acontecer no meu entorno. Guarda esse versículo. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Nós podemos produzir frutos de bondade, frutos de misericórdia, frutos de amor. Nós podemos ser pessoas melhores no mundo em que vivemos, porque é isso que o Espírito Santo quer fazer na vida de cada crente. Fazer de cada crente uma pessoa mais amável,
mais preocupada com as condições de vida na natureza, na sociedade, na nossa família, na nossa comunidade, no meio em que vivemos. E que a gente possa permitir que esse fruto aconteça na nossa vida. Bom, para concluir essa palavra, eu queria deixar aqui uma reflexão sobre tudo aquilo que nós ouvimos. Nós somos pessoas que foram alcançadas pela graça. Concorda com isso? Você foi alcançado pela graça? Você foi transformado por Jesus, você entregou sua vida a Cristo. Com certeza, alguma coisa aconteceu. A palavra de Deus diz que nós fomos transportados do reino das trevas para o reino da luz, no minimamente. Nós saímos de uma fase de obscurantismo para uma fase de esclarecimento. Então, como pessoas que foram alcançadas pela graça e feitas novas criaturas, precisamos desenvolver nossa sensibilidade para ouvir as vozes da criação, os gritos, os gemidos que acontecem à nossa vida. A criação espera de forma ansiosa que possamos fazer a nossa parte. Temos algo a ser feito. Por sermos as primícias do Espírito Santo, somos as únicas pessoas, que essa é a minha compreensão, nós somos as únicas pessoas no planeta todo que podem promover uma grande revolução ecológica no mundo. Como cristãos, nós temos gente suficiente capaz de fazer isso. Há uma expressão no livro de Jó que tem muito a ver com essa dúvida que paira na cabeça de muitos cristãos. Será que eu posso mesmo? Será que eu posso fazer alguma coisa? Olha que frase interessante. Pergunte, porém, aos animais. Se você tem dúvida se você pode fazer, pergunta a uma tartaruguinha lá da enseada aqui de Caraí, pergunta a um jacaré daqueles gordinhos que aparece lá em Piratininga, não é, Cristina? Pergunta lá. Pergunte, porém, aos animais, e eles vão te mostrar que eles precisam de você. Eles o ensinarão. Ou as aves do céu, e elas lhe contarão. Fale com a terra, e ela o instruirá, desde que os peixes do mar o informem. Está em dúvida se você é capaz de fazer isso? Pergunta a um desses seres vivos da natureza se eles conseguem se virar sozinhos, sem a gente, sem a cooperação do homem. É claro que a natureza, ela se refaz, mas não há sentido nenhum. Não há nenhum significado nisso. Se você deixar um terreno que você tem, sem mexer nele durante 5 anos, a Mata Atlântica volta dele. Refaz tudo. Esses dias, numa área onde alguém da família tem um negócio, aí falaram que surgiu uma raposa, do nada, na mata ao lado, na área ambiental, de preservação ambiental ao lado. Uma raposa. Como assim? Não tinha exterminado a raposa naquela região do Rio de Janeiro? Mas ela estava lá, porque ela conseguiu sobreviver à escalada de destruição do seu meio ambiente. É claro que pode acontecer. Alguns estudiosos de botânica estão falando que as tartarugas devem estar muito felizes, porque a poluição da Baía de Guanabara está diminuindo, principalmente aqui na região dessa nossa enseada de Icaraí, São Francisco e Jurujuba. As tartarugas estão voltando. Por que elas estão voltando? Porque alguém está cuidando da melhoria da água. Mas ainda tem gente que joga lixo no mar, que coloca esgoto não tratado na rede, porque vai para o mar. Ainda tem gente desviando esgoto para as águas pluviais, para as águas que vão para o mar. Que coisa, né? Como que a gente faz isso? Como muda esse quadro? O maior problema da despoluição da Baía de Guanabara é o fato de que governos inteiros
de cidades do entorno da Baía de Guanabara não têm sequer consciência de fazer programa de tratamento do esgoto que os seus moradores colocam na Baía de Guanabara. Como que a gente muda isso? Mas o pouquinho que já faz, já começa a melhorar, já começa a modificar. Está em dúvida? Pergunte para a natureza, o que é que ela consegue fazer sem a gente? Que Deus nos abençoe, né? Que essa mensagem produza frutos em algum lugar onde essas atitudes possam ser tomadas, onde pessoas possam ter a coragem de poder tratar dessa questão com a sua própria consciência. Vamos fechar nossos olhos, vamos falar com Deus? Pedir que Deus nos abençoe, que Deus nos capacite para poder encontrar as respostas que nós podemos dar para essa grande aflição que está se aproximando da vida da nossa comunidade, do nosso país, do mundo em que vivemos. Senhor Deus e Pai, muito obrigado, Senhor, por esta palavra. Muito obrigado, Deus, pela exortação do Teu Espírito. E nos ajuda, Senhor, a nos apresentarmos diante do Senhor como os Teus instrumentos do Teu Espírito, para fazer algo que modifique a direção da vida no planeta, que a gente possa servir de inspiração para as pessoas com quem nós convivemos, como pessoas preocupadas com o cuidado da criação. Nós te oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém, meus irmãos. Chegando assim ao final da nossa gravação, quero agradecer aos nossos amigos, às pessoas que nos acompanharam até aqui. Continue nos acompanhando e siga nosso canal, curta a nossa transmissão, compartilhe essa mensagem com seus amigos e familiares. Até o próximo domingo, que Deus os abençoe ricamente.